E aí, quando fala da PEC 215, né, a gente, em 2015, nós fizemos uma grande mobilização em Brasília e a gente ocupou o plenário da Câmara e a gente impediu a aprovação da PEC 215 naquele momento. Né? Aí, o que é a PEC 215? É uma medida que tramita lá no Congresso Nacional que transfere a responsabilidade sobre a demarcação de terras indígenas, né, do poder executivo para o legislativo. E aí vocês imaginam, né? O que é isso? O que representa para a gente, né, ter um Congresso que a gente tem hoje, uma bancada ruralista, né, a maioria, e aí se junta com a bancada evangélica, fica ainda muito mais forte, não perde nada, aí junta com a bancada da bala, aí pronto, aí a maioria absoluta, né? Aí vocês imaginam essas bancadas aí terem que votar sobre um território indígena para decidir se vai dizer se é terra indígena ou não. Quando que nós vamos conseguir demarcar terra indígena algum dia nesse país? Então a gente ficou assim, o tempo todo, né, fazendo a luta contra a aprovação da PEC 215. Está lá ainda, já passou por todas as etapas, né, todos os procedimentos legais lá já foi aprovado. E está lá agora só para poder fazer a votação final, né? E aí eles viram um caminho mais curto para fazer isso, porque antes a gente fazia essa luta a partir ali do legislativo, de ficar ali o tempo todo querendo barrar, olhando o que estava na pauta do dia, e aí quando tinha essas nossas questões a gente ia para cima. E aí eles viram que estava assim, isso ganhando repercussão muito grande, inclusive internacional, né? Então agora, né, com esse desgoverno aí, o Temer tem toda aí o acordo com eles para pagar uma conta, né? Porque ele está devendo. A conta da votação do golpe está sendo paga. E está sendo paga agora fazendo essas entregas, né? Então ele faz o que é a PEC 215, que não foi aprovada lá, mas ele faz ali por meio de portaria, por meio de decreto, que aí é só a canetada dele, né? E aí, como tem que pagar essa conta, ele faz isso muito fácil. A exemplo do que foi o parecer 001, né, que veio por meio da AGU, da Advocacia Geral da União, que é a mesma coisa do que é a PEC 215, que é a mesma coisa do marco temporal que veio lá do STF. Né? E aí, agora, como se não bastasse isso, essa semana já, eles colocaram de novo uma medida ali no Congresso Nacional, que já foi aprovada, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, que é exatamente essa regularização do marco temporal, que na Constituição está escrito assim, né? É considerado terra tradicionalmente, considerado território indígena, aquela tradicionalmente ocupada pelos indígenas, né? Aí agora eles estão dizendo assim, é considerada território indígena aquela que for comprovada a presença física em situação de conflitos em 88. Tá? Assim está escrito nessa proposta que está agora para ser votada. E foi aprovada já na primeira comissão, é claro que foi, né? E aí vão seguir os trâmites para frente. Então, gente, o momento que a gente está realmente assim, é duro, é difícil, é de ataque, é de retrocesso, não só para nós indígenas, né? Mas para toda a população que luta, que trabalha, trabalhadores, trabalhadoras, aposentados. Nós estamos todo mundo no mesmo pacote. Né? E se a gente não se atentar para isso, né? Até agora complementar, que tu não abordou, da questão que a gente defende também, que é a questão ambiental, que tem tudo a ver, a questão indígena, a questão ambiental não se discute separadamente, né? E aí se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco, não só nós, mas as cidades também vão ser despejadas para poder ser entregue para especulação imobiliária. Assim como nós estamos tendo esse território entregue para o fazendeiro, para o agronegócio, as cidades também estão dominando aí, porque eles estão expulsando pessoas, quem tem casa pequena, quem tem ali seus, para poder ser entregue para os grandes condomínios, para os grandes prédios, para os grandes resorts. Então não tem como a gente separar essa luta do campo e da cidade. E é por isso que a gente se juntou aí agora, né, nessa chapa presidencial, né, eu que venho dessa luta por território no campo, com o Guilherme Boulos, que vem nessa luta por moradia digna na cidade,
que se pegar aí o número que tem de imóveis desocupados para as famílias que não têm teto, né, tem 100 mil casas a mais ainda sobrando, né? Então dá para fazer sim uma distribuição igual, né? E a gente não tem mais gente na rua sem teto, né? E aí quando você fala de vice, agora que há a diferença, eu acho que eu falei de tudinho, né? Do que ela falou, falta só isso. De vice-presidente, gente, né? É exatamente isso, né, que representa, porque desde o início da construção da nossa aliança para compor essa chapa, a gente entendeu que a gente não queria, né, e que nós também, enquanto movimento indígena, a gente não queria compor uma chapa e ser mera figurante nesse processo. Que eu jamais queria ser ali, né, simplesmente uma figura decorativa para dizer que tem uma presença indígena, mas que a gente pudesse de fato fazer uma construção coletiva, e isso a gente está fazendo. E até porque o que a gente está construindo agora é para muito mais do que pensar num processo eleitoral. Nós estamos pensando realmente de fortalecer nossas bases, construir um programa, né, um projeto de fato de transformação do país, onde a gente possa, de fato, ter a representação da diversidade, né, em todos os espaços de poder. E para mim, assim, né, assim, o Guilherme, depois daquele deslize dele na entrevista, ele ligou, pediu desculpa e falou: Sônia, eu realmente na hora só pensei em atacar o Temer. Mas faltou realmente ali a agilidade, né, para poder dizer na hora o que era a co-presidência que a gente está construindo agora, que é exatamente para a gente não trazer essa lembrança ruim aí de vice, né? Mas aí, de fato, a gente está compondo aí, né, uma co-candidatura onde Guilherme, né, é também, né, um candidato, mas que eu também estou como co-presidenta. E isso para a gente está acontecendo na prática, não é só na troca de nome. Bom, exatamente, eu queria só dar a deixa para você realmente poder argumentar, como eu bem sei, o diferencial de um projeto político, como a Sônia colocou, que a união da esquerda é muito importante, sobretudo nesse momento que a gente vive, mas a gente vê um diferencial muito grande, que é o olhar indígena, o olhar que vem das bases, né, dos movimentos populares. E isso tem toda a diferença, né, para a gente não incorrer em risco, né, de uma esquerda aí que acaba se aliando mesmo aos projetos desenvolvimentistas predatórios do capital, né? E que os povos indígenas são os que sentem na pele, né? Através dos seus corpos, através dos seus territórios. Então, o olhar de uma mulher indígena, a gente tem como uma perspectiva mesmo de refundação de um Estado, né? Então, eu queria abrir para o debate, pela avançada hora também, para a gente ter um espaço aqui, né, de oportunizar as perguntas. 3 perguntas? Não, tem 30 minutos. Temos 30 minutos, até o horário que a Soninha vai sair para o aeroporto. Então, se tiver alguém para poder também me ajudar só a ver um bloco de perguntas, a gente podia fazer em bloco, né, para otimizar o tempo. Alguém gostaria de fazer perguntas? Eu gostaria. Por favor. Acho que o microfone tem que ver se chega. Chega. Senão eu sou na frente, não? Não, mas velho chega. Oi, Sônia, boa tarde. Não tem como a gente não ficar emocionado com a sua presença. Mas a minha pergunta é a seguinte: exatamente dentro daquilo que você falou, do processo político que nós estamos vivendo agora, das eleições, a importância dos votos para a Câmara dos Deputados, para o Senado, né? Porque o que está acontecendo, se nós tivéssemos um equilíbrio nas casas legislativas, quem sabe não aconteceria da forma com que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vejo hoje os lutadores, né, os deputados do PSOL, que são meia dúzia, né? Então, o que nessa que se fala de união de esquerdas, o que se pode realmente fazer para que, mesmo que a presidência da República
seja eleito um presidente de direita, tenhamos um Congresso Nacional forte. Pessoal, vamos fazer um bloco de 3 perguntas? Mais alguém? Por favor. E se por gentileza o outro já vem... Boa tarde, Soninha. Meu nome é Carolina. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a trajetória, a sua trajetória no PSOL, por que o PSOL, né, e como chegou a sua indicação como pré-candidata, né, à co-presidência, tendo um recorte de gênero e étnico-racial dentro do PSOL. Obrigada. A gente dá a palavra e a gente fecha um bloco de 4, pode ser? Boa tarde, meu nome é Suelen, sou professora de Sociologia aqui da rede estadual, militante do PCB também em Joinville. E a minha pergunta, Sônia, no sentido mais da educação mesmo, né? Que é o campo que hoje eu milito, que é onde eu estou organizada. E com relação à educação, como que a gente pode pensar isso, tanto a educação indígena como a escola pública, diante de todos esses ataques que a gente está vivenciando? Aqui em Joinville, só para contextualizar rapidinho, a gente está vivendo o fechamento de mais de 10 escolas nos últimos anos, escolas da rede estadual. Então, como que a gente vai pensar essa intervenção? Como que a gente pode efetivamente, né, agir e se organizar em relação a mais esse ataque a toda a classe trabalhadora e a juventude? Obrigado. E aí fechamos esse primeiro bloco, tá? Olá, Sônia. Meu nome é Alcione. Também sou professora, colega de trabalho, também sou formada em letras. E era isso que eu queria saber da tua trajetória também, com a formação na área da educação e especificamente com a linguagem, o que você pensa sobre educação e principalmente falar se você passou por escola indígena, se a tua formação teve essa experiência de, na sua aldeia, ter um espaço de escola indígena com professores indígenas ou não. E o que você pensa sobre isso? Bom, vamos lá, gente. Cadê quem foi que perguntou primeiro? Como fortalecer o Congresso Nacional, né? Como ter um Congresso forte. Gente, olha, com as representações que a gente tem hoje, a gente não pode de forma alguma fortalecer, né? Tem que enfraquecer, é o contrário. Tem que enfraquecer esse Congresso que está aí. Né? E aí, para a gente poder enfraquecer, a gente tem que mudar. Né? Mudar essas pessoas que estão lá. E aí não tem outro jeito a não ser a gente se engajar também, né? Nós mesmo, enquanto cidadão comum, enquanto cidadã, enquanto militantes, né? De ampliar a conscientização das pessoas para escolher seus representantes. Não tem jeito, eles estão lá, não caíram lá assim, de paraquedas. Todo mundo está lá porque foi votado, foi eleito. E quem votou foi o povo, né? Fomos nós que votamos nessas pessoas. Não posso dizer que foi nós que estamos aqui, eu acho que não, né? Quem veio aqui, gente, pelo amor de Deus, quem veio aqui com certeza não tem esse pensamento de votar nesse tipo de gente. Mas cabe a gente fazer esse trabalho de conscientizar, né, as pessoas em qualquer lugar que a gente esteja, né? De mostrar, assim, fazer uns comparativos, né, do que é feito hoje, o que precisa ser feito, né, para que as pessoas acordem, porque eu acho que as pessoas estão muito assim, dopadas, né, estão muito dopadas, assim, a exemplo do que a gente vê hoje. Por exemplo, o crescimento aí do número de pessoas que acreditam que Bolsonaro é a solução. Imagina só, né, o perigo que a gente está tendo também agora aqui de intensificar a nossa atuação enquanto pessoa, né, de tentar mudar o pensamento das pessoas, não só para o Congresso, mas também para a presidência, né? Porque imagina aí ter uma pessoa dessa de presidente e ter um Congresso como está hoje. O que será de nós, né?
Então, gente, não tem outro jeito de fazer isso a não ser partindo da nossa própria atuação, que acredita que é possível mudar, né? Porque todo mundo que está lá foi votado, todo mundo, né? É importante a gente sempre lembrar isso, todo mundo foi votado. E do sistema político que tem hoje, não tem outro jeito de mudar a não ser por meio do voto. Então é realmente tentando trabalhar aí, né, a maior conscientização das pessoas na hora de escolher esses representantes, né? Bom, acho que é isso, né, gente? Bora pensar junto, porque como eu falei aqui no início, né, acho que a ideia não é ninguém dar aula, nem ter resposta pronta, nem receita de bolo, né? Mas o momento que a gente está, e sobretudo na construção do nosso programa, é exatamente abrir assim para contribuições e para que as pessoas todas, né, que tenham ideias aí possam estar contribuindo junto. Porque o que a gente quer é exatamente mudar isso, né? Não são os governos que têm que mandar, mas as pessoas, né, a população. E para isso, para as pessoas também se sentir responsável, né, tem que estar junto, tem que estar também construindo junto desde o início, né? Bom, sobre essa trajetória no PSOL, eu lamento informar que eu não tenho trajetória no PSOL, gente, viu? Sinto muito. Eu fui filiada no PSOL, sou filiada no PSOL desde 2011, já, né, tem um tempo. Mas eu nunca fui muito atuante, nunca fui militante partidária, porque a minha militância sempre se deu a partir do movimento indígena, né? Sempre foi dentro do movimento indígena. E eu nunca tive tempo para ficar na militância do PSOL, até porque também não é muito fácil, né? A gente que é militante do PSOL sabe que é. Requer muito tempo, muito esforço para a gente entender aí. Olha aí, ó, até a luz acaba, gente. Então, é sol, né? Não é luz aqui energética, é sol que tem que vir, né? Então eu nunca fui muito militante, mesmo por conta mesmo da falta de tempo, né? E aí sempre tive no movimento indígena. Só que a partir do movimento indígena, nós sempre tivemos uma construção e uma aliança muito forte com a bancada do PSOL, porque foi a bancada parlamentar, sobretudo no Congresso Nacional, que foi onde eu atuei diretamente. Faz de conta que eu já era deputada também, né? Que eu estava atuando diretamente. Teve um tempo que parecia que eu já era a própria parlamentar. Eu ia para o Maranhão na quinta, voltava na segunda para Brasília, para poder ficar ali diretamente acompanhando as votações, né? Então eu já estava assim toda profissional ali também junto com os parlamentares, né? Então a bancada do PSOL sempre foi a bancada que mais acolheu as nossas pautas, nossas bandeiras, e que mais sempre esteve ali junto, defendendo, né, aquilo que era de nosso interesse e combatendo aquilo que era contra a gente. Então isso fez com que a gente tivesse essa aproximação, né, e também esse entendimento que ali era o melhor partido para a gente poder estar militando junto, né? E aí com tudo isso foi que foi ampliando essa nossa relação também com outros militantes. E aí no ano passado, sei lá, outubro, não sei, setembro, outubro do ano passado, o setorial ecossocialista do PSOL teve a iniciativa de indicar o meu nome, né, dentro do partido, para lançar a minha pré-candidatura à presidência. Então o setorial foi que pensou lá junto, teve a ideia, conversaram comigo. Inicialmente, assim, para nós não tinha rumo, sabe? Estava totalmente fora de nossas intenções. E aí depois o próprio movimento indígena da Amazônia, né, se juntou, conversou junto com o setorial e falou assim que era importante a gente lançar a pré-candidatura. E aí, embora fosse para a gente poder trazer nossa pauta para o centro do debate, para trazer nossa pauta aí, para movimentar essa discussão, né? E aí eu sempre dizia que eu não queria chegar nessa disputa final aí de presidente. Não queria mesmo, né? Porque para nós o interessante era compor, era estar junto e movimentando a nossa pauta, né? Mas aí esse negócio foi crescendo. Quando a gente lançou um manifesto 518 anos depois eu lancei uma carta, né, para o movimento indígena,
teve uma repercussão gigante nacional e internacional. Até comitês internacional foi criado para apoiar a nossa pré-candidatura, né? E aí com isso a gente também foi se animando, né? E aí chegou o momento da conferência eleitoral aí do PSOL, né? E aí, enquanto estava aí se construindo a conferência, nós também estávamos construindo aqui as nossas alianças, né? E o movimento indígena entendeu que era importante a gente estar junto ali, compondo uma chapa presidencial. Embora não tivesse como cabeça, como titular, mas que era importante para a gente, né? Nesse momento de golpe, de ataque, a gente refazer a nossa história a partir do nosso próprio protagonismo, né? Então, por isso que a gente nunca entendeu também que fazer essa composição enquanto co-presidenta fosse menor, né? De forma alguma, isso para nós é, assim, é muito forte, é muito significativo, muito mais do que simbólico, é significativo, né? Que a gente também não quer ser só uma simbologia, né? A gente quer realmente estar junto para fazer de verdade ali, né? Essa discussão, essa construção. E aí a gente conversou com nossos aliados também, com a rede de apoiadores que atuam junto com a causa indígena, né? Tem essa rede aí de ambientalistas, de direitos humanos, de indigenistas, né? A gente conversou com todo mundo e aí a gente foi decidindo coletivamente, né? E aí, junto a isso, nós também fizemos uma parceria importante, que foi o que realmente deu rumo aí para a gente poder chegar no partido e apresentar, né, a nossa decisão, que foi a aliança que a gente construiu mesmo entre o movimento indígena, o MTST, né, a mídia ninja, que também teve junto aí desde o início do processo, porque a gente precisa de fato ter também uma comunicação direta, uma narrativa nossa, né? Então a comunicação é importante estar junto. E aí a mídia ninja veio junto, Fora do Eixo veio junto, e o 342 Artes, que é composto aí por um grupo de artistas, intelectuais, professores, né, das universidades, que também acreditaram que era possível a gente, né, organizar isso a partir dos movimentos e apresentar ao partido. Então nós fizemos também uma conferência cidadã, né, que foi iniciativa nossa dos movimentos lá em São Paulo, e nesse momento a gente, né, apresentou o PSOL, as nossas candidaturas, e aí o compromisso foi firmado ali entre o partido e nós, muito além só dos candidatos, mas foi um compromisso firmado ali do partido com os movimentos, né? Então para a gente isso é muito forte, porque tira aí também essa coisa de que é individual e de que é uma candidatura, mas que a gente de fato é um movimento, é uma causa que está aí, e que nós, enquanto indígena, não estamos com esse pensamento de apresentar uma candidatura indígena para indígenas, mas uma candidatura indígena para o Brasil, né? Então foi assim que a gente tomou essa decisão, com toda essa movimentação, como a gente sempre fez, e decisão coletiva, né? Então não tem a trajetória antes, né, gente? Mas o durante aí foi bem movimentado, né? O que mais, hein? Bom, da educação, gente, eu acho que é a mesma coisa. Quando a gente fala da educação hoje, né, assim, você vê assim, um sistema altamente também fragilizado, né, as universidades, assim como demais órgãos públicos também, né, totalmente abandonado, e cada dia mais as verbas sendo cortadas, né, todo o que é o setor de pesquisa também sendo duramente aí, né, atacado. Então o ataque aos órgãos públicos, seja a universidade, seja a nossa própria FUNAI, né, que está aí também entregue às traças, né, a própria CESAI também, que é aí a saúde indígena, né? Então os órgãos públicos, eles estão todos muito abandonados pelo poder público, né? E aí pra gente só resta um jeito, que é a luta. Não tem outro jeito de a gente mudar isso, gente, a não ser a luta e a troca das representações políticas atuais. Não tem outro, nesse governo que está aí, e com esse tipo de gente continuando, não tem como a gente conseguir conquistas só aqui reclamando ou achando que eles vão fazer para nós assim de bonzinho, não. Não vão, porque o interesse é exatamente isso, destruir mesmo, impedir a entrada, né, de indígena nas universidades, impedir, acabar de ver